Olá, a paz do Senhor para todos vocês, aqueles que estão acompanhando o nosso estudo, da Palavra de Deus. Hoje vamos entrar no Levítico, capítulo 7. Então eu chamo você, que você pegue sua Bíblia, venha junto comigo fazer essa leitura, ver o que Deus está falando conosco nesse momento, para que a sua vida espiritual fique mais estreita diante de Deus. Que esse é o nosso propósito, é o propósito de todos aqueles que querem ter uma intimidade com Deus, ajustada na obediência e na palavra dele. Então, eu convido você agora, nesse instante, pegue a sua Bíblia. Se você está início, se você nunca assistiu esse canal, esse vídeo, nós fazemos estudo da palavra de Deus, em capítulo por capítulo, livro por livro. E estamos agora, hoje, nós estamos no Levítico 7. Se você ainda não vem acompanhando todo esse nosso estudo, eu convido você para assistir os outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Está disponível, para todos aqueles que têm interesse, aprender da palavra de Deus, de andar no caminho de Deus, de fazer as coisas conforme a obediência, o ensinamento que Deus nos ordenou. Então eu convido você agora a abrir sua Bíblia em Levítico 7, que nos diz: a oferta pela culpa. E esta é a lei da expiação da culpa, é coisa santíssima. No lugar em que se decola o holocausto, decole-se a oferta pela expiação da culpa, e seu sangue espargirá sobre o altar em volta. E traga-se toda a gordura, a cauda e a gordura que reveste as vísceras, e ambos os rins, e a gordura que estão sobre eles, e a que está junto aos lombos, e se retirem as vísceras sobre o fígado juntamente com os rins. E o sacerdote os queime sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, que é a expiação de culpa. Observa aqui, quando você tinha uma culpa, quando você fez um pecado de culpa, que você fez algo que não agradou a Deus ou o seu próximo, aí você teria que dar uma oferta, levar uma oferta até o sacerdote para fazer um holocausto para o arrependimento daquela culpa. Observa que a palavra de Deus, ela é bem categórica quando fala conosco que tudo que nós pecamos, nós temos que levar diante de Deus o nosso pecado, para que nós sejamos perdoados. Não é você achar assim, você pecou, fez mal para o próximo, desejou mal para o próximo e ficar nisso mesmo. Não, você tem que chegar até Deus e pedir perdão para Deus, pedir perdão para os seus pecados. Hoje, nós não precisamos, como eu já falei nos vídeos passados, nós não precisamos de fazer esse tipo de holocausto, porque Cristo, Jesus, ele já veio aqui, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, ele já fez o sacrifício, o sacrifício da cruz ele já fez. Esse sacrifício que nós teríamos que fazer, levar um animal, um alimento, para ser santificado diante de Deus, para que tenhamos perdão, isso Jesus já resolveu esse problema. Agora, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, as iniquidades que nós fazemos no dia a dia, nós temos que levar diante de Jesus. Pedir a Deus perdão, mas colocar Jesus na frente. Fala: Senhor, em nome de Jesus, porque você está levando, quem é o cordeiro, como o próprio Jesus falou, que ele era o cordeiro, que estava sendo sacrificado pelo pecado da humanidade. Então, quando você pedir algum perdão, você tem que chegar para Deus e falar assim: em nome de Jesus, eu entro na tua presença, pedindo que o Senhor me perdoe de pecado assim, assim. Aí você fala o nome do pecado, o que você cometeu, o que você errou. Quando você confessa esse tipo de pecado, os seus pecados são perdoados, porque você falou em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele falou que esse nome tem poder. E tem poder grande, você não imagina como tem poder o nome de Jesus. Então você tem que chegar e falar: Senhor Deus,
me perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus. E não fazer mais, evitar ao máximo de ficar fazendo aquele pecado. Porque hoje você peca, hoje você vai lá, digamos que você pecou contra o seu irmão, você falou um palavrão com ele, e você ofendeu ele, e você chega de noite, você está com aquele coração apertado, arrependido, aí você não tem coragem de falar para ele te perdoar, mas você deve pedir perdão para ele. Antes de chegar até Deus, para pedir perdão para Deus, porque as nossas orações, irmãos, nós temos que aprender uma coisa, as nossas orações não são dirigidas a Jesus, não é. Você tem que ir direto a Deus. O próprio Jesus nos disse isso, tanto que na oração do Pai Nosso, o que ele pede? Pai Nosso que estás no céu. Então, tudo tem que ser em nome de Jesus, Deus, não em nome de Jesus. Nós temos que falar diretamente a Deus, em nome de Jesus. Nós temos que colocar Jesus como final. Em nome de Jesus, entro na tua presença para pedir isso, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Então, nós dependemos, nós somos totalmente dependentes da aprovação de Jesus aqui na Terra. Se Jesus perdoar, se Jesus aprovar a nossa petição, nós iremos sermos perdoados diante de Deus. É por isso que tudo que nós temos que fazer é pedir para o Pai. E o próprio Jesus falou assim, eu não sei se ele vai perdoar, mas vocês pedem. Ele mesmo disse, não sei se ele vai perdoar vocês, mas vocês pedem. E tem uma palavra também que Jesus nos orientou, aquele que bate, né, ele vai ser atendido. Pedi, pedi, pedi. Ele repetiu várias vezes. Pedi, pedi, pedi. Então, a gente temos que pedir. Pede seus pecados, pecou, arrepende e vamos, né, andar na presença de Deus com integridade, com obediência, não com cara de pau, né? Porque tem gente que hoje está pedindo perdão, Senhor, me perdoa pelo palavrão que eu falo. Só que amanhã ela está falando palavrão de novo, ela nunca se regenera daquele palavrão que ela fala. Ela acha normal falar palavrão. Uma coisa, talvez você fale uma palavra que aquela palavra não soa como aos seus ouvidos como ato obsceno, mas aos ouvidos de outras pessoas pode surgir aquela palavra que você fala um ato obsceno, ou uma mágoa, ou uma tristeza, ou uma revolta. Então nós temos que nos policiar isso diante de Deus, para que nós sejamos perdoados, que nós temos que aperfeiçoar todos os dias, nós temos que nos aperfeiçoar diante de nosso Deus. E ele é que fala, né? Vamos continuar lendo aqui no capítulo 7 de Levítico, versículo 6 agora. Todo varão dentre os sacerdotes pode comê-la, seja comida num lugar santo, é coisa santíssima, como expiação pelo pecado. Assim também a expiação da culpa, haja uma só lei para elas. Será do sacerdote que fez a expiação com ela. O sacerdote que oferece o holocausto de alguém, pertença a ele o couro do animal que ele ofereceu. E toda a oferta de alimentos que foi assada no forno, como tudo o que foi preparado na caçarola e na frigideira, pertence ao sacerdote que ofereceu. E toda a oferta de alimentos, seja amassada com azeite ou seca, pertença a todos os filhos de Arão e todos igualmente. E esta é a lei do sacrifício pacífico que é oferecida ao Senhor. Se alguém oferecer como oferta de agradecimento com os sacrifícios de agradecimento, ofereça bolos ázimos amassados com azeite, e biscoitos ázimos amassados com azeite, e bolos ázimos amassados com azeite, e flor de farinha, bem fritos. Ofereça pão levedado juntamente com os bolos, como sua oferta, com o sacrifício pacífico, como sacrifício de agradecimento. E ofereça de toda a oferta uma parte da oferta como oferta alçada ao Senhor, e a que pertence ao sacerdote que asperge o sangue da oferta pacífica.
e a carne do sacrifício pacífico de agradecimento seja comido no dia do seu oferecimento. Não se deve deixar nada dela até pela manhã. Mas o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, ela seja comida no dia em que for oferecido, e se pode comer no dia seguinte também o que restar dele. E o que restar da carne de sacrifício, até o terceiro dia, seja queimado no fogo. Se no terceiro dia alguém comer alguma parte da carne do sacrifício de sua oferta pacífica, aquele sacrifício não será aceito, nem será acreditado aquele que o oferece. Olha como que era bem assim, rígido, né, esse ritual de ofertas a Deus. Se naquela época já existia essa rigidez para que você viesse, né, obter a santificação, o perdão diante de Deus, imagina hoje, nos dias de hoje. Agora você faz uma analogia. Como que hoje você vai pedir perdão para Deus sobre os seus pecados? Se você fez algo, que eu oriento você. Se você fez algo que pecou, que aquilo está martelando dentro de você, o que você faz? Pega uma cesta básica e leva para uma instituição de caridade, dá para uma pessoa pobre, faz alguma boa ação. E antes de você entrar na presença de Deus pedindo para Deus perdoar os seus pecados, faz isso. Aí depois, quando você está com a alma lavada, que Deus está olhando o que você está fazendo. Não pensa que nada que você está fazendo, Deus não está olhando. Aí você chega para Deus, diante de Deus, já com a alma pura, lavada, com todos, né, aquela santificação. Aí você chega para Deus e fala: Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Aí você vai humildemente diante de Deus pedir perdão pelos seus pecados. Porque nós temos que ter um protocolo, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Aí você vai com uma roupa decente. Ah, mas eu estou na minha casa, não tem importância. Veste uma roupa decente, dobra seu joelho no seu quarto e fale com Deus. Fala: Senhor, me perdoa, eu agi mal, eu fui muito pelo impulso, eu estou arrependido de corpo, alma, mente, eu estou muito arrependido. Me perdoa, eu vou fazer de tudo, Senhor, para que isso não aconteça mais. E você tem que se esforçar mesmo para que aquilo não aconteça mais, que você não fica, senão você fica igual aquele, né, repetitivo, todo dia você está lá pedindo perdão para Deus. Deus, gente, não é assim, não é você todo dia chegar a pedir perdão para o mesmo pecado. Mesma coisa que você está fazendo hoje, você vai pedir perdão amanhã. É uma falta até de respeito para com Deus. É uma falta de respeito. Poxa vida, você não tem vergonha na cara, você não tem zelo pela palavra de Deus, você não ama seu Deus. Você gostaria que toda hora, todo dia, uma pessoa viesse pedir perdão para você, ele batesse na sua cara de manhã, à tarde, à noite, ele chegava para você e pedia perdão. À noite, de manhã ele batia na sua cara de novo, à noite ele pedia perdão. Ninguém gosta. Assim também é Deus. Então Deus tem todo aquele ritual, todo aquele aparato que ele sempre exigiu que nós tivéssemos, né? Então, diante de toda essa leitura que a gente vê como que Deus, ele é exigente, né? Ele quer sim, ele quer um ritual tudo certinho para chegar na presença dele, porque, gente, Deus é a autoridade maior do universo. Eu não vou falar nem do mundo, nem dessa terra, é do universo. Ele é a autoridade maior. Então nós temos que sempre dobrar diante dele, se encurvar diante dele, porque nós não somos, a própria Bíblia fala, não somos merecedores de arrependimento, não. Mas pela misericórdia que ele tem, vamos, né, pedir perdão, quem sabe ele nos perdoa e nos abençoa o nosso dia, a nossa vida. Vamos continuar aqui. Se no terceiro dia alguém comer alguma parte da carne de sacrifício da sua oferta pacífica, aquele sacrifício não seja aceito, nem será acreditado aquele que oferece. Será coisa detestável, quem comer dela levará o seu pecado. Não se coma carne
que tocar alguma coisa imunda deve ser queimado no fogo. Mas todo o que estiver limpo pode comer da outra carne. Se alguém, estando imundo, comer a carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, será exterminado do seu povo. Se alguém tocar alguma coisa imunda, como imundice de homem, ou gado imundo, ou qualquer coisa detestável imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, seja exterminado do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel o seguinte: não comais nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Nós somos israelitas, nós somos descendência de Israel, nós somos filhos de Deus. Deus proíbe você comer gordura. Deus proíbe, aqui está escrito que Deus proíbe, não é para você comer gordura. Não é. Ah, o que tem a gordura, é tão gostosinha? Mas Deus está proibindo você não comer. Você é filho de Deus, você tem que colocar na sua mente: eu sou filho de Deus, Deus me proibiu. Deus proíbe certas coisas para nós, que nós não somos do mundo. Ele mesmo disse: sede santo, eu não sou do mundo. Você tem que colocar isso na sua mente: eu não sou do mundo. E ele está proibindo: olha, não coma carne de boi, de carneiro, nem de cabra. Mas se pode usar em qualquer trabalho a gordura de cadáver e a gordura do que foi despedaçado por feras, mas não deves comer dela. O que ele está falando de trabalho? Porque hoje dá para fazer sabão, né, com gorduras, então dá para fazer muita coisa com gordura. Nós possamos usá-la para fazer algum trabalho, mas não para se alimentar daquilo. Porque quem comer gordura de animal, de que se oferece oferta queimada ao Senhor, o que comer será exterminado do seu povo. Não comais nenhum sangue em qualquer de vossas moradas, nem de aves, nem de gado. Quem comer algum sangue será exterminado do seu povo. Ele está proibindo comer sangue, comer gordura, não pode. Comer sangue, não pode. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel o seguinte: quem traz sua oferta pacífica ao Senhor, ele mesmo traga sua oferta do sacrifício pacífico ao Senhor. Traga com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor, traga a gordura com o peito para movê-lo como oferta de movimento diante do Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. E daí a coxa direita dos sacrifícios de vossas ofertas pacíficas ao sacerdote como oferta alçada. Quem dentre os filhos de Arão oferecer o sangue da oferta pacífica, a gordura e a coxa direita pertence a esse como sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel o peito movido e a coxa alçada do sacrifício das suas ofertas pacíficas e dei ao sacerdote Arão seus filhos como sua eterna porção da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada dos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para exercer o sacerdote do Senhor. Olha como que é maravilhoso, né? Deus escolheu a família de Arão para ser sacerdote. E essa família, elas não poderiam comer nada que não fosse sacrificado a Deus. Então, tudo que elas fossem comer deveria ser, né? Deveria ser as ofertas sacrificadas ao Senhor. E aqui diz assim: que o Senhor ordenou para lhes dar no dia em que ele os ungiu da parte dos filhos de Israel, é sua porção eterna, pelas suas gerações. Esta é a lei dos holocaustos, da oferta de alimentos, da expiação do pecado e da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou os filhos de Israel que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. O que tudo isso está nos dizendo, o que tudo isso nos mostra, o que tudo isso Deus está falando conosco, por que esse livro de Levítico, por que esta mensagem é colocada na Bíblia e como um ensinamento para nós? Isso tudo é para ver a santidade de Deus. Isso aqui não é para você ler e achar que isso aqui é coisa passada.
Não, isso aqui é para você ver um ritual para a sua santificação diante de Deus. É como você, que ele estivesse falando, olha, me respeite. Eu darei tudo para você, mas eu estou exigindo respeito. Eu estou exigindo uma santidade da sua parte. Eu vou te dar tudo, mas eu preciso de você, que você me dê uma santidade, que você respeite meus mandamentos, que você me obedeça. É isso que ele está nos dizendo. Ele não quer pecado, ele não quer que nós ficamos com pecado. Tanto que ele falou para o povo de Israel, quando ele tirou o povo lá do Egito, ele falou isso, olha, vocês têm que fazer sacrifício para o pecado de vocês, para que vocês sejam perdoados. Porque se vocês não fizerem, vocês não vão ser perdoados. Vocês não entrarão no meu reino. Porque essa turma aqui do Velho Testamento, eles entraram no reino de Deus por esses atos que eles tinham que praticar. Por essas ações aqui que eles tinham que praticar. E você observa que quando ele falava, se a pessoa for muito pobre, não puder dar mais do que ele está pedindo aqui, que a pessoa levasse o que ela tinha em mãos, que ela conseguisse, ela levava. Mas ela tinha que dar algo. Você sempre tem que dar algo seu. Você sempre tem que mostrar para Deus o seu arrependimento, a sua... para que Ele venha ver que você realmente está arrependido. E você tem que estar diante de Deus com o corpo purificado, para pedir algo para Deus, para que você possa crescer espiritualmente. Ele nos pede isso. Tanto que quando ele, com o tempo, ele disse assim, obediência quero e não sacrifício. Porque para você hoje usar o mesmo sacrifício que aquele povo desse tempo aqui, do tempo de Levítico, para você usar esse ritual aqui, hoje, seria muito fácil. Você peca e você vai lá, compra um boi, ou compra um animal lá, levava lá para o sacerdote fazer, né, o holocausto, e você estava perdoado. Mas hoje não é assim. Hoje você tem que ir se purificar diante de Deus. Você tem que já chegar na presença de Deus purificado. E sempre em nome de Jesus. Porque se você esquecer em nome de Jesus, por isso que na Bíblia, você pode pegar a Bíblia inteirinha, você pode ler de capa a capa. Quem já leu já sabe do que eu estou falando aqui. Você não vê nenhum momento falando assim, oferece sua oferta, oferece a oferta pela culpa a São Sebastião, oferece a coisa, pede para o Santo Antônio para arranjar casamento para você. Você não vê isso. Deus, ele diz que nós não devemos dar crédito ao homem. Ele mesmo disse, maldito o homem que confia no homem. Tanto que Deus colocou os apóstolos aqui, nem os apóstolos também, eles não permitiam, nem os apóstolos, quando o pessoal ia se ajoelhar diante dos apóstolos, o apóstolo não permitia isso. Não permitia. E olha que os apóstolos fizeram milagres. Eles fizeram muitos milagres aqui na terra. E você vê que não tem apóstolos, o nome dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, não são santos da Igreja Católica. Não são santos do candomblé, não são santos de nenhuma entidades religiosas por aí. Para você ver, não são. Eles inventam coisas que não está na Bíblia, para enganar você, para enganar o povo cristão. E o povo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, eles vivem enganados. Porque é muito fácil enganar o ser humano. Muito fácil. Se você
se você não tem conhecimento da palavra de Deus, por isso que eu falo, gente, segue esse canal. Que esse canal, eu estou dizendo, mostrando a luz para você. Porque não adianta você ficar numa religião que não te mostra luz. Não adianta. Você tem que ser iluminado aqui na Terra. Então não adianta eu falar para você, sendo que lá na sua religião, o pastor trapaceia, os irmãos tudo tá trapaceando um ao outro, tá tendo a vida assim com a maior libertinagem, né, do mundo. Não é assim. Então, se você quer ter uma vida mais consagrada diante de Deus, você tem que ser apartado. A Bíblia fala que no final dos tempos, as pessoas iriam profetizar a palavra de Deus. Não seria mais como é hoje em dias ainda, que nós temos muitas igrejas, né, profetizando. Hoje profetiza mais a prosperidade, cura, só isso. E como já foi dito, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que observar muito bem esse pastor da sua igreja, como que ele age dentro da igreja, como ele age lá fora com as outras pessoas. Ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa, como que ele está fazendo a vida dele? Como é o modo de falar dele? Agir, porque dentro da igreja, eles é uma coisa, mas lá fora eles são outras. Então você tem que observar tudo isso. Você tem que estar atento. Deus está falando para você, olha, fique atento. Então eu termino por aqui. Eu convido você para se inscrever no canal, que esse canal é um canal de ensinamento mesmo. Você leva você até Deus, que Deus venha te abençoar através desse canal, que você possa, né, exercer a sua fidelidade, a sua obediência diante de Deus. É assim que eu chamo você a se integrar junto com a gente aqui, se inscrevendo no canal, compartilhando, para que outras pessoas também venham a receber esta mensagem divina que o Espírito Santo está falando conosco. Em nome de Jesus, eu agradeço por ter me ouvido até aqui. Que Deus continue abençoando você, dando interpretação, dando inteligência, dando sabedoria e direcionando você no caminho de Deus, que Deus possa te estar iluminando nesse caminho. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.